vestir assim por causa do tema da nossa live de hoje, que é criatividade. E aí? Acharam que eu coloquei minha criatividade em prática? Então, o look todo feito por mim hoje, hein? O colar e a blusa. Vamos lá, vamos chamar a Lu, então, para contar o que ela anda aprontando, gente. O que ela tem feito de criativo nessa quarentena, porque ela tem feito cada kit. Eu tô acompanhando. Ela tem feito uma coisa mais legal que a outra, principalmente para as datas. Mas ela vai explicar. Oi, Lu. Oi. Tudo bom? Tudo jóia. Eu esqueci de colocar meu fone, deixa eu colocar aqui. Ah, não, acho que não vou cortar, porque eu tô nos dois dispositivos, senão o outro vai ficar sem som, não vai dar certo. Se tiver muito barulho aí, gente, se o som estiver ruim, vocês avisam, porque assim, né, quarentena é live dentro de casa, é filho, é marido, tudo aqui. Então, de vez em quando vaza algum som, algum barulho aí que não faz parte. Lu, eu já comecei a te apresentar. Eu quero agradecer você ter aceito o convite, dizer que é um prazer tê-la aqui. E aí você explica melhor quem é você, o que você faz, sobre o que você quer compartilhar com a gente hoje, o que você quer compartilhar com a gente nessa live, tá bom? Tá joia. É um prazer estar aqui, Pri, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Já fizemos muitas coisas juntas. A gente se conheceu através da loja física, quando eu tinha o ateliê, era um espaço, existia como espaço físico. E eu tive a oportunidade de receber essas oficinas para as crianças lá no ateliê. E infelizmente o espaço não existe mais fisicamente. Eu fechei o espaço antes da pandemia, em outubro, o que foi muito difícil, mas que quando começou a pandemia eu vi que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque ia ser bem difícil manter nesse momento sem o fluxo de pessoas, né, lá no espaço. Olá, e aí, desde o fechamento da loja, eu comecei um trabalho de repaginar o ateliê. O ateliê, na verdade, a história do ateliê, assim, ele começou na minha casa, em 2015, até contei um pouquinho no feed na semana passada, na quinta-feira, começou sem nem saber que estava começando, na verdade. Acho que é como muitos empreendedores começam, né? Então eu não tinha ideia do que eu ia produzir, eu comecei a produzir, comecei a vender, e aí com o desenrolar do ateliê foi que eu fui tomando um corpo e entendendo o que eu queria com o meu negócio, né? E eu tinha uma vontade muito grande de impactar mais pessoas, né? De ajudar que outras artesãs pudessem também crescer e se desenvolver junto comigo, né? Então, eu acho que sozinho a gente vai longe, mas acompanhado a gente vai mais rápido. Então, eu queria ter... Então, o espaço físico tinha uma parte que era a loja colaborativa. Foram 2 anos de espaço, onde passaram mais de 50 artesãs por lá, a grande maioria mulheres, foram 2 ou 3 homens só que passaram. E foi muito rico, aprendi muito, e nesse período eu fui também atrás de formação, que o que eu percebi que não era uma necessidade só minha, eu tinha algum conhecimento não de empreendedorismo, mas eu fiz pós em marketing, então eu tinha noção assim de negócio, um pouco do empreender, de como fazer, né? Mas faltava muito conteúdo, porque na hora que você abre a porta é outra realidade, né? O espaço físico também começou faltando muito conteúdo, muita teoria, e ele foi se desenvolvendo e foi também tomando corpo conforme ele estava com a porta aberta, né?
E eu fui atrás de muito conhecimento de empreendedorismo, eu estava sempre tentando reinventar, fazer coisas diferentes para atrair o público, então a gente não pode parar. E eu acho que uma das correntes, vamos dizer assim, mais importantes é a criatividade. Então, eu estava sempre atrás de fazer oficinas diferentes, que eu não via em outros lugares, e trazendo outras coisas. Com o fechamento da loja, eu fechei a loja em outubro, novembro e dezembro eu fiz a mudança, trouxe de volta o Ateliê da Oliveira para dentro da minha casa. Era uma das necessidades que eu tinha de estar mais perto dos meus filhos também, de poder participar mais do dia a dia deles, que estava bem difícil de conciliar as duas coisas. E aí em janeiro eu respirei e comecei a fazer um planejamento. E aí janeiro, fevereiro foi todo um processo de planejamento para reestruturar o ateliê. E tinham muitas ideias e muitas coisas que estavam para acontecer e que com a pandemia eu tive que fazer tudo de novo, que muita coisa não fazia sentido. Então, em março, eu comecei a refazer esse planejamento e a reinventar outras coisas. Então, esse foi um pouquinho do processo, assim, né? A ideia de levar outras pessoas comigo continua muito forte. Eu trouxe o ateliê, uma das coisas que mais me dói é o contato que eu tinha diariamente não só com os clientes, mas com os outros artesãos, as outras artesãs que estavam comigo. Essa troca, né, muito, muito rica. E o contato no dia a dia, cara a cara com o cliente também te permite entender melhor o que o cliente quer, as demandas do mercado, o que as pessoas estão procurando. Então, isso eu sinto bastante falta. E aí, nesse sentido, eu fui buscar uma outra vertente, que é o movimento, na verdade começou até antes disso, né? Que é o movimento Campinas Criativa, que é trabalhar a criatividade, trabalhar a economia criativa, auxiliando que exista mais legislação. Então, uma das coisas um dos problemas, vamos dizer assim, que eu tinha na loja, é que não existe, por exemplo, legislação para loja colaborativa. Não existe nem KNAI para loja colaborativa, que é quando você abre... KNAI, quando você abre um CNPJ, você precisa dizer o que você faz, né? E o KNAI é um código. Então, não existe. Assim como não existe legislação para coworking, são iniciativas muito novas, muito inovadoras, né? E aí você precisa gerar essa informação e mostrar também para os órgãos públicos que essas iniciativas existem e o que a gente pode fazer por elas, né? Então, esse movimento é um movimento da população, assim, não está vinculado a nada, não existe uma liderança, é um grupo de pessoas que começou a se reunir para ajudar a desenvolver esse mercado, entender, catalogar quem são, definir quem faz parte porque ainda é um conceito muito novo da economia criativa, ela engloba desde startups, artesãos, espaços de cultura, tem muita coisa envolvida nesse mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Então, agora a gente tem trabalhado muito com os conceitos das leis de incentivo à cultura que estão saindo agora, estão chegando, então a gente está tentando entender melhor como isso tudo funciona para poder ajudar as pessoas que nesse momento estão sofrendo muito, né? Os artesãos, por exemplo, eu tive a possibilidade de atender num projeto no comecinho da pandemia de incentivo a pequenos empreendedores, uma artesã do Centro de Convivência. E ela ficou parada, não tinha acesso à internet, não tinha um bom computador, foi muito,
muito louco, assim, ela não tinha um site para vender, ela não tinha um canal direito no Instagram, ela não tinha o contato dos clientes, porque ela estava acostumada com a realidade de estar lá todo sábado e domingo e as pessoas irem até ela. Então é um outro movimento de você... É uma outra postura, né, profissional, né? Você não está lá para receber e aí você precisa gerar, falar, mostrar onde você está, contato dela. Então, o movimento traz muito esse olhar, assim, né, para o que a gente pode fazer pela cidade, pelos espaços públicos, para que essa criatividade possa estar mais presente, né? Lu, às vezes eu estou olhando para baixo aqui porque eu vou fazendo minhas anotações. Porque essa live tem sido um curso, inclusive para mim. Olha, só nessa história que você contou aí, se apresentando, eu já marquei várias coisas aqui. Eu vou ler um resuminho, olha. Questão de querer fazer a diferença nesse mundão, né? Você tem esse perfil que eu também compartilho de não querer ser só mais uma. Querer fazer a diferença, né? Não, para os outros também levar a diferença para as pessoas. A questão das parcerias. Artesãs. A questão de estudar, de buscar formação, de não parar, né? No tempo. A importância do planejamento, como você falou no começo do ano, você sentou, você teve que pensar, programar, sistematizar tudo. Escutar o cliente. Você falou quando você abriu a loja, você tinha que ouvir os seus clientes, o que eles estavam mostrando, o que eles queriam. Tudo isso são dicas para as empreendedoras que estão aqui repensarem, né, no próprio empreendimento delas. Eu li uma frase hoje que teve tudo a ver com a nossa live. Era assim: criatividade exige coragem. E Matisse. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o tema de hoje mesmo, porque empreender já não é fácil. Não, tem que ter muita coragem hoje. Com criatividade, então, né, de fazer algo diferente, algo inovador, tem que ter coragem e força de vontade, né? E você, como está conseguindo nessa quarentena, como você falou, tem muita gente que nessa quarentena ficou ali patinando, muitos artesãos que ficaram patinando, e você está conseguindo inovar na sua área, ainda em quarentena, né? Eu estava falando no começo que você criou vários kits. Você criou kits muito criativos, coisas que não existiam, e você colocou no mercado aí, muito legais. Você não quer contar um pouquinho? Então, a ideia era, no começo do ano, né, janeiro e fevereiro, o planejamento era muito voltado para as crianças, para o brinquedo. Eu tenho um olhar muito voltado para a infância, para o brincar livre, né? E aí a gente chegou num momento que eu falei, isso não vai rolar agora, não adianta que por mais que as crianças estão em casa e tudo, as pessoas também tinham outras necessidades, né? Então eu comecei a olhar, eu acho que o primeiro ponto, né, dentro do negócio é a gente olhar. O pessoal fala muito da persona, acho um conceito importantíssimo, mas difícil um pouco às vezes de você entender, que é você definir para quem que você quer vender. Aí você fala assim, mas eu quero vender para todo mundo, eu quero... Então assim, o que eu observo com a persona é que eu não tenho uma única persona. Em alguns momentos essa persona ela muda, ela tem outras características, mas eu defini muito, muito certo quem eu queria atingir em cada um dos meus produtos, em cada um dos meus lançamentos. Então eu fiz 2 a 3 produtos por datas comemorativas, pensando em custos diferentes também, ter um produto mais acessível e um outro mais sofisticado. E mesmo assim não trabalhei também com produtos com um valor muito elevado, porque sabia também que era uma necessidade nesse momento de que o custo não fosse extremamente alto, né, para poder ter a venda também, mas ter um público bem definido. Então, por exemplo, no Dia das Mães eu defini exatamente quem eu queria atingir. Eu queria atingir aquela mãe que estava em casa, então eu tracei todo um perfil. A mãe que está em casa, que está com os filhos, que está tendo que dar conta do homeschooling, que ficou sem empregada e está cozinhando e está limpando a casa.
está gerenciando o trabalho, tendo que se inovar, porque se é empreendedora mudou tudo, se você é CLT também mudou, porque você está trabalhando em casa, você tem que dar conta de tudo isso em casa e ainda prestar contas, né, para o seu chefe. As empreendedoras ainda dão uma patinada aqui, outra ali, faz um horário alternativo, mas quem é CLT tem um pouquinho mais de rigidez, às vezes até com horário. Então eu defini muito bem quem eu queria atingir, que era essa mãe que estava cansada, que precisava olhar para ela também, que eu acho que uma das coisas importantes é a gente poder também olhar para a gente no meio desse furacão, a história do avião, né? Primeiro eu tenho que colocar a máscara em mim e depois socorrer a galera em casa. A gente também merece esse mimo, né? No Dia das Mães e no ano inteiro. Então foram 2 produtos, que um era a máscara relaxante, e aí eu fiz uma parceria também com a Daniela da Ateliê Aromê, que já era uma artesã lá da loja colaborativa, e a gente tem feito alguns trabalhos em conjunto. Que era para gerar um momento de pausa, mesmo que fossem 5 minutos, que a gente sabe que é difícil, mas que ela sentisse esse momento de parar, né? E o outro era um kit de chá, como se fosse um chazinho da tarde, assim, com umas bolachinhas, eu que fiz as bolachas, então também levar um carinho, assim, uma coisa de você sentir aquele mimo, assim, né? Aquele momento de você parar. De relaxamento, de fazer uma pausa, tomar um chazinho. E aí, sempre assim, os filhos estão juntos, vão tomar o chá junto, criar um momento também ao redor da mesa, de cuidado. No Dia dos Namorados também, eu pensei bem, o público era exatamente aquele casal que a gente não... Se no Dia das Mães a gente não estava dando atenção nem pra gente, né? Eu falo que o marido ainda estava depois no perfil. Aí a pessoa falou assim, mas você tem público que não está casado ou que está divorciado. Eu falei, então, mas o público nesse produto é casais casados com crianças que vivem bem, mas que nesse momento não estão conseguindo uma pausa para conversar. Então eu fiz um kit de jantar com um joguinho de diálogo, e aí você tinha também assim, as crianças iam estar junto, então não podia ser nada que tivesse uma conotação mais sexual, muito picante, né? Então tinha que ser uma coisa mais até para as crianças verem a importância do relacionamento dos pais. Então tinha todo um porquê atrás, né? E os feedbacks que eu recebi dos clientes foi incrível, assim, com vídeo, com foto, mandaram mensagens falando que foi um momento super gostoso, que as crianças participaram e se divertiram junto, porque daí tinham várias perguntinhas, assim, como é que vocês se conheceram, me fale um momento especial que vocês tiveram juntos, para onde, aí, tanto recordando quanto futuro, para onde você gostaria de viajar, se você pudesse viajar hoje. Então, assim, é uma coisa que as crianças puderam participar, mas entender que aquele momento não era delas, era do casal, né? Então foi isso. E dentro de todo esse... Pode falar. Eu vi que teve no Dia dos avós, teve no Dia dos pais. Dos avós, na verdade, eu repeti o produto do Dia das Mães, que era o kit de chá, e aí as clientes também vão solicitando. Aí uma cliente solicitou se dava para fazer colocar o nome na xícara dos avós. Aí eu também, com a parceria com a Bruna do Bruca, que ela faz o lettering, que também era lá do ateliê, a gente fez uma parceria e ela fez o lettering para mim. Então a gente vai fazendo as duplinhas, aí, as dobradinhas, as parcerias também nos produtos. Mas não é do dia para a noite, né, Pri? Tem todo um processo, né? Eu tenho trabalhado muito em cima de estabelecer bem forte o processo criativo. O que eu mais vejo, e aí até dentro desse movimento do Campinas Criativo, uma das bandeiras que eu fui lá erguer e levantar, é que o mercado aqui em Campinas eu vejo muito mais do mesmo.
eu não vejo muita criatividade e muita inovação nos produtos. Eu vejo excelentes artesãos fazendo muita coisa do mesmo, que todo mundo já faz. Então, você vai numa feira, ou mesmo no centro de convivência, numa feira de artesanato, você vê as pessoas fazendo as mesmas coisas. Dificilmente você vê um produto inovador ali, você fala assim, nossa, olha isso, eu nunca vi, né? Então, trazer essa criatividade para desenvolver coisas novas mesmo. Igual você falou, coisas que eu nunca vi juntar isso com aquilo, e achei super criativo. Então, eu faço isso no meu ateliê, mas eu luto para que outras pessoas façam também. E essas ideias vêm da sua cabeça, sim? Como você faz? Eu assisti uma palestra sua do Movimento Criativo, você falava essa questão do estudo, né? De buscar o que já existe, de buscar ideias e trabalhar em cima daquilo, né? Eu faço, na verdade, eu começo assim, eu estabeleço a data que eu vou fazer o lançamento, então, por exemplo, o Dia das Mães. E aí eu faço um processo que chama roadmap, que é fazer o mapa ao contrário. E aí eu vou voltando dentro das datas e eu estabeleço um calendário. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer um calendário, porque o artesão, ele quer fazer tudo, de tudo e ao mesmo tempo. Então, normalmente não tem um foco, um direcionamento. Então, você vai, e aí, se você entrar no Pinterest, eu falo que é o Caverna do Dragão, você não consegue sair lá de dentro, porque você entra numa coisa, na outra e vai embora. Então, eu foco assim, eu vou fazer um lançamento para o Dia das Mães. Então, 20 dias antes do Dia das Mães é a data de lançamento. E aí eu volto 30 dias antes, eu tenho que estar fotografando a peça para poder, durante esses 10 dias, fechar fotografia, fechar o que eu for fazer de material de divulgação, então, nesses 10 dias. Aí, 40 dias antes, eu tenho que estar produzindo. Para poder fotografar com 30 dias, com 40 dias eu tenho que estar na produção, cortando, costurando. Já o que eu vou vender. Só que eu não faço uma peça e está pronto. Eu vou fazer vários estudos. Então, normalmente, por exemplo, do Dia das Mães, foram 3 peças piloto até eu chegar na... Só um minutinho. Manela. O Fabião está transbordando aqui em casa, porque aqui é assim, a gente está fazendo junto e fazendo live. Desculpa, pode falar. Imagina. Então, assim, não é um produto, né? Então, quando eu vou fazer um produto de lançamento, no Dia das Mães, por exemplo, foram 3 protótipos até chegar no produto que eu queria. Acabamento, Dia dos Pais foi a mesma coisa. Eu fiz 4 peças até chegar na peça que eu lancei. A medida diminui um pouco, aumenta um pouco. Isso aqui não ficou bom, eu vou mudar. Aqui eu pus tecido, aqui eu pus estampado, aqui eu pus liso, então eu vou inverter que não gostei. Então, assim, são vários. Então, assim, 50 dias antes do lançamento, eu estou testando. Então, são os 10 dias de teste. E eu estou ali, aí um material que não deu certo, que eu acho que pode incluir mais coisas, tem que ir no centro comprar. Então, eu vou fazendo. Aí, uns 60 dias antes do teste, eu estou decidindo o que eu vou fazer. E, assim, 70, 80 dias antes, então, assim, são quase 3 meses antes... Eu já estou trabalhando no lançamento. Eu já estou trabalhando no lançamento do Dia das Crianças, que é em outubro. Você leu meu pensamento. Eu ia falar, vamos conversar sobre o Dia das Crianças. Já está. Já tá em andamento, já está em andamento. Então, assim, nada é de uma hora para outra. E, assim, a primeira etapa, que é a pesquisa... Então, assim, o que eu vou lançar no Dia das Crianças, por exemplo? Aí eu vou para o meu público, então assim, é um processo que assim, são uns 20 dias onde eu estou definindo o que eu vou querer fazer, para quem que eu vou vender. Aí eu tenho várias ideias, eu jogo tudo no papel. Eu quero fazer isso, aquilo, por exemplo, no Dia das Mães tinham 5 produtos. Eu quero fazer um kit assim com parceria com fulana. E aí eu depois, não, calma, vamos ver aqui, isso aqui vai ficar com custo. Aí eu já, mais ou menos, como eu já tenho bastante prática, né, são 5 anos de ateliê, então eu já tenho uma ideia, isso aqui vai ficar muito caro, isso aqui vai ficar muito xoxo,
não dá para ser só isso, tem que ser isso com mais alguma coisa, então eu já vou criando. E a inspiração eu busco em coisas não necessariamente, porque o maior problema da criatividade é a cópia. Então, não adianta eu ir olhar o que já existe e copiar. Eu olho algumas coisas que já existem, então, por exemplo, eu trabalho com costura, então eu estou sempre olhando algumas coisas de costura, eu tenho sempre na semana um momento que eu paro para olhar o Pinterest, aleatoriamente. E aí eu vou salvando referências em várias pastas. Então, por exemplo, o Dia das Crianças, eu já tenho uma pasta que eu já desde tenho 5 anos que tem coisa guardada lá. Então agora eu vou sentar, eu vou olhar essas referências que estão lá para trás do que eu quero fazer. E eu busco referências fora, em filmes, em livros, na natureza, eu olho muito para a natureza. Até agora está saindo uma linha nova que eu estou desenvolvendo com tingimento natural. Então, esse olhar para a natureza, para trazer a natureza também, tenho buscado esse caminho também. Eu falo que eu ainda não posso falar em sustentabilidade, em produtos ecologicamente corretos, porque eu ainda não cheguei nesse ponto, mas é um caminhar de coisas que eu gostaria de um dia conseguir chegar, não ter plástico nas minhas embalagens, ainda não consigo. Eu estou tentando, mas ainda não consigo. Então, eu ainda tenho muito material, porque na loja eu tinha loja de materiais também. Então, eu tenho muito material ainda em estoque, então eu ainda estou consumindo um pouco isso, mas já estou começando a dar uma outra cara para as coisas do ateliê. E sempre que eu olho uma referência, eu falo assim, gostei disso, mas como é que eu posso fazer isso diferente? Eu nunca faço exatamente a peça que eu vi. Eu não consigo fazer nem receita igual tá lá no caderno. Eu olho, eu já quero adaptar, eu já quero inventar, eu já quero fazer do meu jeito. Então eu vou. Esse é o exercício diário da criatividade, é não ficar copiando o que está todo mundo fazendo. Para você se diferenciar, tem que ter uma certa ousadia de falar o que eu vou fazer que não está aqui. Então eu estou desenvolvendo um produto agora, eu pesquisei muito e aí eu vi um modelo que eu acho legal, mas já mudei, já pus uma alça onde eu não tinha alça, já mudei o tamanho, era todo em tecido, já pus um forro em material vinílico, e aí eu vou mudando para ficar com outra cara, porque senão fica no... Isso que você falou é muito importante, das referências, né? Acho que tudo é referência. Se a pessoa é observadora, em tudo ela consegue tirar ideias. Né? Por exemplo, eu no grupo de mães, conversando com as mães, eu vejo assim, as dores, as queixas das mães, aquilo vai me dando ideias. Produtos de posts que eu vou fazer, produção de conteúdo para o Instagram, para o Facebook. Assim, como o meu filho, as coisas que eu vivencio com o meu filho, com os meus alunos. Então, tudo é um campo ali de ideias que você pode absorver, né? Esse que você falou do Lord Mac, eu não conhecia, anotei aqui, várias dicas. Esse eu fiz um processo de coaching quando eu fui abrir a loja. E aí a gente fez isso. Então ela falou, define a data que você vai abrir a porta. E aí, da data que eu ia abrir a porta, a gente foi vindo para trás, falando, para abrir a porta, o que você precisa? Eu preciso ter uma porta, eu preciso ter uma decoração, os móveis, eu preciso ter uma decoração, eu preciso ter os produtos aqui dentro, as artesãs. Aí a gente foi pondo tudo em papeizinhos, depois vinha apontar, para eu ter o produto, eu tenho que ter artesã. Então eu tenho que ter o produto aqui, mas eu tenho que ter artesã antes. Eu vou buscar essa artesã onde? Aí eu vou... Então, assim, isso para quem vai começar, esse é um processo interessante, que assim, eu vou começar, quando que eu vou começar? Porque a gente acaba começando tudo atropelado, né? Sem planejamento, sem metas, sem objetivos, sem nada. A gente vai se atropelando. Mas é um exercício. O que me trouxe...
Pode falar. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, mas tem que ter organização também, né? Não simplesmente sair na loucura fazendo as coisas. Né? Tem. O planejamento e a organização são bem importantes. O que foi um divisor de águas no meu planejamento e no meu traçar de metas foi a aceleração da Go On Women, que até a Roberta estava aqui. E foi um divisor de águas, assim, porque mostrar que, assim, não é porque você está empreendendo em casa, não é porque você está sozinha empreendendo que você não é uma empreendedora, né? Que você é eu tô me virando. Não, você, a partir do momento que você resolveu ganhar dinheiro com isso, né? Você é uma empresa. Você é uma líder dentro da sua empresa, né? E a empresa depende de você. Isso a gente falou na live de quarta-feira também, que eu fiz lá no YouTube com o Nélia, essa questão também, não é porque às vezes você faz sozinha, você não tem funcionários, ou porque você faz dentro da sua casa, que tem que ser de uma forma amadora, né? Então a gente falou, por exemplo, da importância de ter um cartão virtual interativo, de ter um logo, para tornar as coisas mais profissionais, mais apresentáveis para o público, né? E dá uma segurança também, né, para quem está comprando, né? Mostra um profissionalismo, mostra uma organização, um carinho naquilo que você está fazendo, não é de qualquer jeito. Não é fácil dar conta de tudo, mas precisa, assim. Então tem, até na organização da agenda, tem um dia para fazer o financeiro, o que entrou, o que saiu, as contas, a formação de preço. Então também nessa questão dos lançamentos, a formação de preço é uma coisa que toma um tempo, que você tem que parar, tem que analisar. Então, às vezes a pessoa, eu queria um orçamento. Não é assim. Não é, na louca, vou chutar aqui, o mercado está vendendo a 10, eu vou vender a 10 também. Está vendendo a 10, não sabe que está ganhando dinheiro. Tudo que está embutido, né, Lu? Tudo que está embutido na hora que você vai calcular o preço. Você explicou aí esse processo como é longo, né? O trabalho que dá a criar um produto. E muitas vezes a gente sabe que o artesanato não é valorizado, porque as pessoas não pensam tudo isso que está embutido, que está por trás. Para chegar no produto final, né? Então, são dicas muito legais que você está passando e aí eu queria ver com você também essas questões práticas, assim. Você tem mais alguma dica? Deixa eu ver para você também. Tá, temos mais 15 minutos. Mas alguma dica, assim, que você não quer deixar de dar. Uma dica, assim, você falou, que é super importante, não posso deixar de falar. Para o desenvolvimento da criatividade, para você ter um produto original, para você ter um produto diferenciado no mercado, que as pessoas possam te identificar por aquilo que você faz, tem que passar pelo autoconhecimento. Não tem outro caminho. Vamos anotar aqui, autoconhecimento. Principalmente no artesanato, a gente precisa se colocar. Por isso que eu falo muito da cópia. Quando você está copiando, você não está se colocando no produto. Quais são suas referências internas, né? Da onde você veio, o que você viveu, desde a cidade onde você morou, a casa que você morou, hábitos, né, coisas que você gosta de comer, coisas que você gosta de ouvir. São coisas que são muito únicas de cada um. Cada um tem uma história é diferente da sua. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento, entender isso, para colocar isso no seu produto. Quais são os meus valores? Então, tem alguns produtos que eu não faço, porque não estão dentro dos meus valores. Então, eu não vou fazer. Então, assim, quais são os meus valores? Em que eu acredito? Quando a gente fala muito de propósito, né? O propósito ele tem que permear as coisas que você faz. Se você fizer só pensando, isso vai vender, isso é legal, isso vai vender, você não consegue se conectar no teu propósito. E o propósito não dinheiro, né? E o propósito não é você enxergar como é que você quer se colocar no mundo. Só que para você chegar nisso, você tem que se conhecer. Se você não passar pelo autoconhecimento, você não consegue saber
o que que você quer fazer aqui? Qual que é, né? Ele passa até pela sua missão. Qual que é a sua missão aqui? Você veio nesse mundão para quê? Nossa, Só muito que bom. é muito profundo, assim. Eu ainda estou no processo. Eu acho que ainda não cheguei onde eu Porque quero muitas chegar. vezes a gente faz as coisas e nem sabe, né? Porque faz, mas já está intrínseco aquilo em você. E se você fizer só pensando em ganhar dinheiro, você vai fazer o que os outros estão fazendo, ou porque, tá na moda isso, então eu vou fazer isso. E muitas vezes você não vai se sentir realizada, né? Não vai ser feliz com o seu empreendimento. Nós temos várias mamães empreendedoras aqui assistindo, ou você conseguir identificar, que são materna-curta, tem uma que faz Tanix, outra que faz tomatinha decorada. Então, é isso que você falou, procurar um diferencial. Tem outras pessoas que trabalham no mesmo segmento que eu. Mas o que eu faço diferente delas? Eu faço a botinha fitness, por exemplo. E por que eu faço a botinha fitness? Sei lá, porque eu passei por um processo de emagrecimento e não achava nada gostoso para comer, nada assim, que fosse uma aparência gostosa e fosse saudável e não engordasse. Então, eu acho que é isso mesmo, parar, refletir, estudar, para você fazer a diferença, para você se destacar, né? Senão não tem como, né? E aí sair da referência da cópia para você ser referência. E aí você passa num outro ponto, né, também. Quando você começa a fazer algo muito diferente, as pessoas vão vendo, aí todo mundo quer fazer igual você está fazendo. Sim. Aí você tem que aprender também. Eu falo que, assim, para me copiar tem que correr. Tem que eu falei com uma pessoa recentemente, porque eu comprei um produto agora no Dia dos Pais, muito legal, muito diferente. Porque agora você fica preparado, você sabe que todo mundo vai querer fazer igual você está tendo sucesso. Você vendeu super bem, ela vendeu 40 unidades. Você vendeu super bem, agora você vai ter que estar sempre inovando, você vai estar sempre tendo que inventar alguma coisa nova, porque os outros viram que você está ganhando dinheiro com isso, vão querer copiar. Né? Eu falo que, assim, para copiar o que eu estou fazendo, tem que estudar. Não dá para copiar assim, olhei e vou fazer também. Não dá. Porque eu misturo um monte de técnica, eu misturo conceitos, tem um conceito por trás, tem um material diferente que não acho em qualquer lugar. Sabe o que eu estou pensando aqui? De deixar, às vezes, claro isso para o cliente também, né? Porque, às vezes, a gente só apresenta o produto e não fala tudo isso que você está explicando aqui. Eu fiz isso aconteceu no Dia dos Pais, que eu fiz umas bandeirolas para colocar fotografia. E aí já tinha lançado, e aí no processo eu fiz um vídeo que eu estava fazendo as escritas à mão, né? E eu recebi um monte de comentário. Nossa, eu não sabia que era escrito à mão, achei que era impressão, eu não sabia. Uma diferencial, né? Cuidado, você teve o carinho, o tempo que você dispôs ali. Um a um foi escrito à mão. Ai, que bacana, nossa, adorei isso, super especial e tal. Então, essa questão dos bastidores, que você estava falando aí, de mostrar os bastidores, eu tenho ouvido falar também que é uma dica legal para as pessoas verem ali o momento da produção, né, como está sendo feito, só o produto final. E no artesanato é super importante, porque as pessoas não têm ideia de quanto tempo leva para fazer uma peça. Então, a questão também da valorização do artesão, ele tem que começar a partir do próprio artesão, de mostrar. Eu recebi esses dias um pedido de orçamento e eu passei o valor, era uma peça de R$45, e aí como ela ia comprar uma quantidade grande, aí eu ganho em produtividade, eu falei, eu faço para você a R$40 cada peça. E aí a cliente, você não faz a 30? Aí eu fiquei pensando, você iria numa loja de carro, comprar um carro que custa 45 mil, o cara tá te vendendo por 40 mil, e você ia falar para ele, eu pago 30 mil num carro? Não, você não vai. Né? E por que no artesanato você vai pedir, a pessoa tá te passando, já tá te dando quase 10% de desconto, né, para você pagar 40, e você quer mais 20% de desconto, a pessoa não tem noção que de 40 para 30 são 20% de desconto.
Então, assim, aí foi que eu falo assim, se você tá firme, eu falei, não, não faço. Tem que se valorizar, né? Não, não faço, porque eu vou levar X horas para fazer o seu produto e por R$ 30 eu não ganho nada. Já é o meu material com embalagem, eu perco a minha margem de lucro. Então, essa visão, entender o que dentro do seu preço é material, o que é mão de obra, o que é margem de lucro, o que é custo fixo, o que é custo variável. Entender tudo isso para a hora que o cliente falar assim, você faz? Não, eu não faço. E justificar o porquê, né? E justificar o porquê. Não, não vou fazer. Não vou fazer porque depois... Porque se eu assumir, eu vou depois fazer de mau grado. Porque daí eu vou falar depois assim, vai ter que fazer para outras pessoas também, porque ela vai falar para outra pessoa. Sim, aí eu viro, né? Ela fala para a mãe também quer nesse preço e tal. E aí a hora que eu for para a máquina costurar, eu vou falar assim, não tá valendo a pena eu estar costurando essa peça. Eu não vou fazer com o mesmo carinho, né? Porque eu já sei que eu estou perdendo dinheiro naquele momento, né? Então, são muitos fatores. Então, a gente também precisa ter essa visão. Acho que essa visão comercial é muito importante, porque às vezes a gente entende muito do produto, mas na parte de divulgação e na parte de vendas e nessa parte comercial mesmo, de formação de preço. A maioria dos artesãos não coloca custo de embalagem, custo de entrega... Tem bastante coisa envolvida, né? E eu tô em casa, não tenho custo fixo. Também tenho que ajudar nas contas da casa, já que eu tô aqui, eu tô usando a luz, a água, o telefone, tudo daqui. Então eu tenho que entender quanto custa estar aqui, até porque eu quero crescer. E aí a hora que eu crescer, eu não posso simplesmente disparar meu preço a hora que eu crescer. Porque daí eu vou ter que sair de dentro da minha casa e alugar um espaço, ou contratar um funcionário. Então, isso tudo a gente precisa lidar com o negócio como empresário mesmo. Olhar para o negócio como uma empreendedora de verdade. Então, esse aqui é o diferencial aí. Ô Lu, aqui já tem o seu contato do Instagram. Você não quer deixar WhatsApp, algum outro contato para quem quiser falar com você, se tiver alguma dúvida ou quiser conhecer mais dos seus produtos? Vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp. Acho que o nosso tempo está acabando, falta 5 minutos, eu tenho uns recadinhos para passar, então eu queria ver se você tem alguma palavrinha final, se está satisfeita. Não, acho que é isso. Eu vou continuar na luta para que as pessoas sejam mais criativas e mais autênticas. Né? A criatividade passa aí também pela autenticidade, de trazer coisas inovadoras, diferentes, que a gente olhe e veja e possa enxergar um pouquinho da alma daquele artesão ali, dele se colocando ali naquele produto e não simplesmente fazendo por fazer, né? Então, um trabalho mais artístico e mais criativo. Né? Não é uma luta só minha, não. Foi muito bom, foi uma aula que você deu pra gente aqui, viu? Todos agradecemos. Teve vários recadinhos pra você aqui, não sei se você conseguiu ver, por exemplo, agora. Um monte de tem gente aqui. Que gostoso te ver. Tem uma pessoa que eu não sei, acho que eu não sou amiga, não sei se é sua mãe, sua irmã, alguém escreveu assim, a minha menina. A Vania, a Cris, tem muitas amigas aqui, a Gi. Nossa, voltando aqui, a Adri também, amigona. A Sil da Fofitos Doces, tem bastante gente querida aqui. Algumas eu não conheço, mas algumas pessoas são... Meu filho entrou aqui também, o pessoal da escola do Jardim das Amoras, que eu amo de paixão. Bastante gente querida. Gisele Romão, artesã também lindona. A Lê da Madame Conteúdo, a Lu da Lu Jimenez Arquitetura,
O recadinho, essa é minha garota, é da minha tia Isabel, que é uma das minhas referências bonequeiras, que é minha tia que me ensinou muita coisa. A Cris Mello, que foi a minha professora, a minha primeira boneca que eu fiz com ela, foi um início aí do meu trabalho de artesã, ela tem uns cursos super legais também, a minha cunhada, então bastante gente querida aqui, passando pela Adri Moreira, minha cliente também, minha amiga. Tem muita gente aqui. Que gostoso. A Mel da Melo. A Melo também tem um trabalho lindo, super criativo. Trabalha também. Ela é uma das que me inspira nessa parte da sustentabilidade, que ela trabalha com roupas com material orgânico e é um trabalho super bonito e é uma amiga muito, muito querida. Então, e a Roberta da Goon, que entrou no comecinho aqui também, que é minha mentora. Essa é minha inspiração do empreendedorismo, aí, de coragem, garra e botar a mulherada pra cima. Uma galera aí prestigiando o seu trabalho, então. Bacana. Agradeço a todo mundo que assistiu essa live. Espero que tenha inspirado. Com certeza surgiu várias ideias a partir desse bate-papo aqui. Vai ficar gravado no IGTV. Tá bom? Deixa eu passar um recadinho. Na quarta que vem, a gente tem uma live com a Renata Nascimento, a gente vai falar sobre networking. Também, continuando esse papo sobre parceria, sobre rede de contatos, como fazer uma rede de negócios, tá bom? Aqui no Instagram também. A gente tem um perfil novo aqui no Instagram que chama Empreendedores Solidários RLC. Então, é um grupo de empreendedores que, claro, querem vender seu produto, ter o seu sustento, mas também estão preocupados com o próximo. Então, uma porcentagem de todas as vendas que são feitas por eles é doada para a compra de alimentos para doação para famílias carentes. Então, nessa quarentena, o Materno Materno está encabeçando várias ações solidárias. Essa é uma delas. Quero convidar todo mundo a visitar esse perfil. É Empreendedores, Solidários, RNC, Região Metropolitana de Campinas. Tá? A gente está intercalando posts de divulgação dos produtos com posts de conteúdo mesmo, informativo, falando sobre solidariedade, sobre generosidade. Todo dia tem post novo, tá? Então quero ver todo mundo lá. Nessa quarentena eu também empreendi novos produtos da fabriquinha de brinquedos inclusivos, coisas que eu já estava querendo fazer faz tempo, não tinha tempo. Então agora eu desenvolvi o kit Monte Brinque e o e-book, ensinando a construir 20 jogos de brinquedos inclusivos. Então está disponível para quem quiser adquirir. Pode me chamar aqui no direct ou pode mandar um e-mail para fabriquinhadebrinquedos@gmail.com. Depois a gente conversa em off sobre o Dia das Crianças, se dá para a gente fazer alguma coisa em parceria. Vai ser muito bom se der certo. E o sorteio que vai entrar no ar. Toda semana eu faço sorteio de produtos disponibilizados pelos parceiros fixos do Materno Amor Eterno. Agora vai ser um sorteio de produtos da Mary Kay. São vários produtos. É um kit que a gente vai sortear. Mulherada adora maquiagem, adora cosméticos. Vai ser um kit da Mary Kay. É uma marca que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é muito boa. Tá? Então continue acompanhando o post. Aí vocês vão ficar sabendo e vão poder participar. Tá acabando nosso tempo. Lulo, brigadão. Beijo. Boa noite. Um beijo. Foi ótimo. Até mais. Adorei. Até mais. Sucesso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.